Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí, estamos em mais um episódio do Líderes de Sucesso, aqui nos estúdios da Fórmula Digital. Eu sou o Thiago Balbinotti, sou CEO aí da agência Plano B, somos uma Martech, uma empresa que une aí marketing e tecnologia, e estou aqui hoje com outros dois parceiros aqui, Matheus, parceiro de longa data já aqui, né, sempre junto nos episódios. Por favor, se apresente e apresenta o nosso convidado hoje também. Com certeza, não, prazer, Thiago, de novo tá contigo aí toda semana, é uma ilustre, uma grande satisfação aí participar desses projetos contigo e muito aprendizado. Então, eu sou o Matheus Lorenzi, eu sou cofundador e CEO da Rossetti Lorenzi Estratégia e Gestão de Negócios, então a gente ajuda empresas e empresários a transformar seu negócio através de estratégia, gestão financeira, e hoje estamos aqui com o nosso queridíssimo amigo, ilustre, Gabriel Pedroso, da Eagle Talk. Ele trabalha então com regularização fundiária, que é um Exato. tema bem interessante, um tema do sonho da casa própria, né, que todo brasileiro tem. Então, Gabriel, se apresente um pouquinho, por favor. Exatamente, obrigado pelo convite, né, de estar aqui com vocês hoje. Eu sou o Gabriel Pedroso, da Eagle Talk, também fundador, criador da empresa, né, e hoje trabalhamos com essa regularização fundiária, trazendo a realização de um sonho para as pessoas que ainda não têm a escritura das suas casas, né? Então, o chamada matrícula individualizada, né, que as pessoas popularmente chamam de escritura. Então, o nosso trabalho é realizar o sonho dessas famílias que não têm a escritura ainda, né, que não têm essa regularização, moram há 30, 40, 50 anos lá e ainda não têm a sua documentação. Legal. Bom, muito bem, antes da gente seguir com a conversa, vamos para os nossos comerciais. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Muito bem, então vamos lá, vamos seguir aí, Matheus, com o nosso convidado hoje. Gabriel, acho que a primeira coisa hoje, antes de a gente começar com a tua história, é tu explicar já como é que é o teu trabalho, com o que vocês fazem ali na Eagle, porque o termo até é um desafio, digamos assim, de oratória, né? Sim. A gente estava comentando antes aqui, que é o Fundiária. fundiária. Regularização Exato. fundiária. Regularização fundiária, mais conhecido como escritura. Então, a regularização fundiária, né, que nós trabalhamos, existem vários tipos, né, de regularização, né, nós trabalhamos especificamente com a lei da REURB, tá? Que é a lei 13.465/17, que foi aprovada no ano de 2017, é uma lei federal, tá? Que trouxe a possibilidade para que as pessoas que hoje moram em áreas irregulares, né, pudessem então regularizar esses loteamentos, essas moradias que estão há muitos anos irregulares, tá? Anteriormente, a única possibilidade era através do famoso uso capião ou através de uma movimentação, né, do governo municipal, enfim, né, para poder então fazer essa regularização. Não havia uma lei específica para regularizar esses loteamentos, né? Então, a partir de 2017, criou-se esta lei, que agora dá a possibilidade das pessoas, então, tomarem essa a posição, né, de atores das suas próprias vidas, né, então, para regularizar ali a sua comunidade, a partir desta lei. A lei ela é bem extensa, tem um estudo bem grande acerca disso, né? Mas praticamente ela tira do judiciário, como era anteriormente feito pelo uso capião, e traz para
um processo administrativo. Então, resumidamente, óbvio, depois a gente pode ampliar mais aí o assunto, né? Ah, uma área sendo passível de regularização conforme as regras que a lei estabelece, né? A comunidade pode contratar uma empresa, no caso, contratar a nossa empresa para fazer esse trabalho, né? A gente faz todo o trabalho de levantamento dos dados das pessoas, comprovação de posse, comprovação de identidade, classificação social, faz topografia, projeto urbanístico, né? Faz todos os levantamentos desse loteamento e entrega para o município. Pronto, né? Todo esse processo de regularização. O município faz a análise desses dados, aprova esse projeto e aí vai para registro de imóveis para então sair a tão sonhada escritura, né, que as pessoas conhecem popularmente por escritura, chamada de matrícula individualizada ali do seu imóvel, né? Então, dando um resumo para nós introduzirmos a nossa conversa, é basicamente esse o processo, né? Interessante. Mas até 2017, então, não tinha possibilidade da pessoa requerer isso. Ela dependia de um processo judiciário, digamos assim, para ela poder solicitar isso e talvez conseguir, né, através do uso capião. Mas a partir de 2017, então, é uma coisa que a própria pessoa ali, né, o indivíduo, ele pode fazer essa solicitação e ele é que contrata vocês ou é a prefeitura? Como é que funciona isso até, Gabriel? Para a gente já entender um pouquinho melhor. Ótima pergunta. Existem os dois formatos, tá? O formato da prefeitura é via licitação, né, para uma área do município. Então, quando a área é do município, né, a obrigatoriedade de regularização é do município, né? Então, ou tanto uma área também estadual é do governo do estado e assim por diante, né? Então, nessas áreas, o município ele tem a obrigação, então, de contratar o serviço ou ele mesmo fazer com os próprios técnicos a regularização daquela região. No caso da nossa empresa, no caso da Eagle Talk, nós trabalhamos especificamente com as áreas privadas. Então, são áreas que não são municipais ou estaduais ou federais, são áreas privadas, tá? Áreas que em algum momento o proprietário lá atrás fez um loteamento irregular ou clandestino, né? Abriu as ruas, montou as estaquinhas lá dos lotes e saiu vendendo os lotes, né? E as pessoas não tinham água, não tinham luz, não tinham nenhuma infraestrutura, né? E ao longo dos anos foi se construindo isso. Hoje o loteamento já está consolidado, já tem a pavimentação, já tem água, já tem luz, né? Porém, não tem o registro, sem a escritura do imóvel, né? Então, nós trabalhamos especificamente com essas áreas, né? Com essas áreas que não têm a documentação e são privadas. Algumas foram loteadas de forma clandestina, outras foram ocupações, né? Ocupações, né? As áreas estavam lá sem o devido cuidado, às vezes, né? Dos proprietários, enfim. Enfim, aconteceu ali uma ocupação e as pessoas ficaram lá, né? Com a posse mansa e passiva há 15, 20, 30 anos, estão lá até hoje, né? Então, basicamente, essas são as linhas que hoje nós atuamos, no setor privado, né? Então, quem nos contrata é o morador, respondendo a pergunta. Perfeito. É o morador que quer ter lá o seu... Quer regularizar. E quer ter a garantia, digamos assim, né? De que aquele bem ali realmente é dele, né? É dele, né? E ele possa usar como ele quiser, depois fazer uma venda, se ele quiser fazer um financiamento, né? Fala um pouquinho de quais os benefícios que esse morador tem ao regularizar a terra dele. Existem 7 vantagens, 7 benefícios que geralmente eu costumo trazer, né, para as comunidades, né? O primeiro benefício é a segurança jurídica, né? A gente pode fazer algumas pesquisas e vai encontrar inúmeros problemas desse gênero, tá? Um dos problemas que a gente já detectou em pelo menos algumas cidades próximas aqui da capital, como em Minas Gerais, onde nós tivemos uma atuação também, no Paraná, a gente viu o seguinte: a terra era lá de uma loteadora, a loteadora começou um processo de lotear ali aqueles imóveis, né? Não foram transferidos
as matrículas para o nome dos moradores, teve um problema de cobrança de dívida, né? E começou penhoras em cima daqueles bens que as pessoas estavam ali habitando. Então as pessoas não tinham nada a ver com o problema da loteadora, mas estavam com um problemão, né, por conta de não estar no nome delas, né? Outros problemas são, às vezes, né, disputas que acontecem, né, e as pessoas não sabem que estão correndo um grande risco. Daqui a pouco chega lá um oficial de justiça, né, dizendo: olha, você tem que sair daqui, porque tenho aqui uma ação de despejo para você, né, pelo fato de não ter a documentação no próprio nome. Isso é um dos problemas, né, jurídicos. Outro problema também que a gente já viu acontecendo é: a pessoa foi viajar, passou um tempo fora, quando voltou, a casa tinha novos moradores. Nossa. Nossa Senhora. E agora, como é que eu Sim. comprovo, né? Aí começa toda uma briga, né? Uhum. Todo um problema, né? Outra coisa também que a gente já viu isso acontecendo, né, no nosso dia a dia, né? É um idoso faleceu, né? Os filhos moram longe e um vizinho entrou para dentro da casa e tomou conta, né? Poxa. Porque não há segurança Uhum. jurídica. Então, o primeiro benefício, que eu acho que é o mais importante, hoje em todas as pesquisas que a gente faz, né, de mercado, essa é a maior preocupação das pessoas que moram em áreas irregulares. É a segurança, é o medo de ser tirado daquele bem que ela passou a vida trabalhando para conquistar. É o medo de perder aquilo que é importante para ela. Então esse hoje é o top 1, né, das preocupações e ao mesmo tempo o benefício que a escritura vai trazer, né. O top 2 que nós temos, né, depois disso, aí entra a valorização do imóvel, né, porque a gente sabe hoje que para vender um imóvel, que é irregular, você não vai conseguir, um bom valor, não vai conseguir financiamento, não vai conseguir, então vai acabar tendo que vender ele por um valor inferior ao preço de mercado, Uhum. né. E a gente costuma brincar com os clientes, né, que aí na hora de vender vão te dar um cavalo, um chevette, Uhum. mais umas parcelas, mais umas galinhas. Aham. E tá feito Compõe o pagamento ali É, e tá tudo resolvido. Enfim, a gente brinca porque na verdade, aparece todo tipo de proposta indecente, né, porque justamente você não consegue, vender de uma maneira adequada aquele bem por não ter a documentação. Então a valorização, o mercado imobiliário ele aplica nas pesquisas até 50% de aumento, né, ele mostra até 50% de aumento, né, do valor venal daquele bem, né. Então, a partir do momento que tem a documentação. Então esse é o segundo ponto, né, que é a valorização do bem. Nós temos o terceiro. O terceiro ponto que vem é a parte de financiamento, Uhum. né, a aquisição de crédito, né. Então existem geralmente 2 linhas de interesse, né, das pessoas. A primeira linha de interesse é realmente a venda, né, vender financiado, né, poder vender financiado. Então isso é muito importante, porque facilita na hora de vender, né. E depois é aquela família que está precisando fazer uma reforma, trocar um telhado, melhorar as condições de vida. Uma coisa importante, assim, de mencionar, eu morei em casa irregular quando criança, né, em área irregular, Uhum. quando criança. E eu lembro do meu pai e da minha mãe trabalhando muito para conseguir comprar um terreninho parcelado, né, o senhorzinho que era dono das terras ia lá cobrar todo mês Uhum. o valorzinho lá do terreno, né, era o próprio dono da terra. Nossa, quase o seu barriga do chá. É isso aí. Bem parecido, é isso aí mesmo. Aí meu pai comprou uma casinha daquela assim 40 por 5,40 de madeira, tá. O banheiro era lá não sei aonde, lá pra era longe da casa, tá. Sim. E aí ali começou aquela casinha cheia de fresta e tal, aí foi melhorando a condição, no outro ano aí pegou um 13º, uma coisa, já construiu uma cozinhazinha melhor, daí melhorou, daqui a pouco já fez uma garagenzinha, ou seja, ao longo de 10, 12, 15 anos,
para daí ter uma casinha confortável, certo? Então, existem famílias que passam até 20 anos construindo, Sim. até ter uma casa confortável. Quando acontece a regularização e a pessoa tem a escritura, ela consegue trazer os 20 anos do futuro para o agora, Uhum. porque ela consegue ir lá tirar um financiamento, tá? E já deixar a casa dela confortável hoje. Uhum. Uhum. E o dinheirinho que ela vai ficar tirando todo mês para fazer, aos poucos, é o valorzinho que ela vai pagar da parcela. Com juros baixos, Exato. porque a casa está em garantia. Exatamente. Então, essa é uma das grandes preocupações também das pessoas, um dos grandes desejos das pessoas é poderem melhorar as suas condições, né, de moradia, né? Uhum. E eu falei recém de 3 pontos, né? Uhum. Dos 7, né? Depois, a gente tem um quarto ponto, que é uma preocupação também de muitas famílias. Poxa, e agora? Se eu regularizar, eu vou ter que pagar IPTU, não é? Mas eu ganho tão pouco, como é que eu vou fazer para pagar o IPTU, né? Então, existem isenções de IPTU para famílias de baixa renda, Uhum. tá? Desde que você tenha a escritura, a matrícula individualizada no seu nome, tá? Então, seja o seu único bem, né? Seu único bem de sua única moradia, né? Seu único imóvel, né? E tenha renda abaixo de R$ 2.500, tá? Consegue solicitar a isenção de IPTU. Tá? O aposentado, pensionista, recebe algum Bolsa Família. Então, às vezes a família fica presa naquela mentalidade, muitas vezes, dizendo, poxa, se eu fizer a escritura, eu vou criar uma dívida de IPTU, né? Mas essa família que, de fato, tem a baixa renda, consegue a isenção do IPTU, Uhum. né? Como tem hoje a taxa reduzida para a conta de água, taxa reduzida para a conta de luz, não é verdade? Uhum. Já existem, né? E em Porto Alegre existe uma lei, né, municipal que traz 15 anos de isenção de IPTU para pessoas que Nossa. regularizam Uhum. através da lei da REURB, Legal. né? Então, uma baita vantagem, né? Sim. Uma baita vantagem. Para a cidade também é bom, porque ele vai ter mais o valor da região ali toda, a cidade em si vai valorizar, vai ter tudo mais regularizado, e daqui 15 anos ela vai conseguir, né? Tudo valorizou, o negócio tem. A casa em si vai estar regularizada e então é um ganha-ganha, né? Não, até para ter um controle também, porque às Isso, vezes até para controlar a questão de saneamento e de tudo Sim. mais é mais difícil quando tu não sabe exatamente que áreas que tu tem, tu não tem, e tudo mais, né? Sim. Existe uma situação, né, de ganho para o município como um todo, que não está apenas ligada ao imposto de IPTU. Mas, vamos lá, vamos fazer aqui uma hipótese, né? Você tem uma região, a partir de agora, que passa a ser regularizada. Essa região agora, ela está passível de atrair financiamentos, Sim. certo? Uhum. Então, esses financiamentos que estão sendo gerados ali, estão trazendo recursos lá do Banco Central para dentro da cidade, para ser gasto dentro da cidade. Claro. Fora que Ah, tu vai poder, daí vai ter um prédiozinho daqui a pouco. Tu vai Exatamente. fazer um comércio, tu vai fazer coisas que antes não teria. Então tu vai Exatamente. desenvolver aquela região como um todo, né? E isso vai aumenta até a trazer. economia ali da Claro, região, exato. na verdade. Exatamente. Como um todo, exatamente. Exatamente. Então, o fomento, né, que acontece a partir da regularização, ele é muito grande. Uma área que é regularizada, né, em 5 anos, gente, a área já está completamente diferente, né? Você já vai encontrar construções que não existiriam antes, né? Tem um outro ponto também bem importante, né, dentro dessas coisas que eu estou trazendo para vocês aqui, né, dos benefícios, né, da REURB, da regularização, que é também a parte de alvará para comércio, tá? Uma área que está irregular, né, você não vai conseguir lá ter um habite, não vai conseguir ter o PPCI e não vai conseguir ter o alvará, Uhum. né? Aí você, olha, muitos negócios deixam de abrir,
né? Então, você não vai ter ali uma farmácia ali dentro, você não vai conseguir abrir um mercado grande, um mercado bom ali dentro, vai ser, olha, Trazer uma fábrica, uma trazer indústria. exatamente uma fábrica, uma indústria. Então, vários negócios Uhum. deixam de existir dentro daquelas áreas por falta de ter a regularização, tá? Então, é muito interessante que numa cidade que aqui próxima da Grande Porto Alegre, eu lembro de ter sido aberto um loteamento novo, né, de casas populares, e o loteamento era apenas casas, então, praticamente 2.000 unidades, todas regularizadas. 2 anos depois, os empreendedores compraram as casas das avenidas principais e transformaram em grandes comércios. Uhum. Grandes supermercados, farmácias, ferragens. Por quê? Porque tinha a documentação. Uhum. Então, o empreendedor que tem visão, né, ele vai olhar lá, poxa, tem um núcleo, né, de famílias ali que existem ali, poxa, existem 500 famílias, né? Qual é o fluxo que existe financeiro acontecendo ali, né? Poxa, é negócio abrir tal comércio, né? Uhum. Então, ele tem condições de fazer esse tipo de investimento. Um outro ponto interessante também é, com esse processo de construção de casas, né, populares, compra de terrenos para vender pelos financiamentos populares que existem hoje, né? Existe hoje uma alta procura por terrenos para construção. Uhum. Né? Existe uma alta procura. E a partir do momento que esses lotes passam a ser regularizados, né, passam a receber propostas desses investidores que estão construindo. Né? Então, propostas muito comuns, né, que a gente vê acontecer no mercado, né? Você tem lá um terreno grande e tal, poxa, cabem quatro moradias ali, 4 casas geminadas, né? Então, olha, nós vamos fazer 4 casas, uma casa fica para você, as outras 3 fica para nós, Uhum. pelo seu terreno, né? Então, a pessoa passa a ter uma casa que ela pode morar naquela casa, ou ela pode vender aquela casa, né, e tirar um dinheiro muito maior do que ela tiraria pelo próprio terreno. E a liberdade de poder se movimentar para onde quiser, né? Exato. Exato. Uma dúvida até, Gabriel, esse processo ele é um processo muito demorado hoje por ser, não ser mais administrativo e não ser mais jurídico e ser administrativo. Ele é mais demorado ou menos? Acredito que menos. Ou não? Essa é uma excelente pergunta. O processo de um uso capião, por exemplo, né, como era antigamente, né, existem alguns processos que podem levar 5, 7 anos, 10 anos. Teve um caso de uma senhora, uma cidade de Canoas, que eu vi o caso dela levar 16 anos. Nossa. Então, muito demorado, né? Um processo de REURB, tá, dentro dos moldes que nós trabalhamos, ele leva aproximadamente 30 meses. Poxa, muito mais rápido. 2 anos e meio a 3 anos, aproximadamente. Muito mais Tá? rápido. Processo de REURB. Muito rápido. E, Gabriel, mudando um pouquinho de tema, pensando assim, bom, a gente entendeu que a Eagle Talk, junto contigo, e liderando o time, transforma vidas aí de uma forma muito interessante. E aí, conta um pouquinho da tua história. Como é que tu chegou lá? Qual foi a estratégia que tu usou? Como é que tu teve uma ideia de fazer isso? Né? Como é que tu chegou, assim, a ter essa mentalidade, eu vou empreender? Foi o primeiro empreendimento ou não? Primeira Então, pergunta já, acho que é a minha maior curiosidade. Eu sempre tive vontade de empreender, desde muito pequeno, desde criança, sempre tive muita vontade. Mas eu acredito que, assim como na minha história, acho que a história de qualquer empreendedor, a gente sempre abre vários negócios, tem várias tentativas até começar a ter os primeiros acertos, não é verdade? Então, eu fiz várias tentativas antes, com várias situações, né? E até chegar neste negócio, né? Mas a minha trajetória começou nas vendas, né? Eu sempre fui um vendedor, né? Sempre gostei de vender, né? De tratar com pessoas, lidar com pessoas. Eu entrei no ramo bem diferente, que foi no ramo de autopeças, né? Que legal.
trabalhando em distribuidora de autopeças. Legal. né? Aqui na região metropolitana Isso, aqui em Porto de Porto Alegre. Alegre. Isso, vendendo para todos os lojistas de autopeças, né, do Rio Grande do Sul, né, tinha Pô, que legal. uma grande quantidade de clientes que eu atendia nessa época. Comecei lá com os meus 18, 19, né, e fiquei ali uns 7, 8 anos dentro dessa área, né. Depois eu mudei para, também como televendas, mudei para a parte de indústria, vendendo peças especiais para indústria, né, já um pouco mais complexo, né, de Uhum. atuar. E foi no ano de 2019, né, eu recebi uma proposta de um desafio, né, e empreendedor gosta de um desafio, né. Se Bem, move Tá por no isso, sangue. né? Se move pelo desafio, senão... é verdade. E aí eu recebi essa proposta, né, de desenvolver um setor comercial de um negócio novo que o pessoal não sabia como que ia fazer para vender, né. Aí me explicaram sobre a lei, me disseram como é que funcionava e tal, e eu enxerguei ali um oceano azul, né. Eu tinha tentado entrar no ramo de autopeças, né, anteriormente, tinha tentado entrar como lojista, né, tinha tentado outros negócios. Mas, o que eu enxergava nos mercados que eu estava tentando entrar, era que já havia uma saturação muito grande, né. E eu gosto da questão de criar as coisas, né, eu gosto de criar, né, de ser autêntico, né. E e quando eu enxerguei esse processo de regularização, a REURB, eu enxerguei uma oportunidade de ser criativo, né, uma oportunidade de ser criativo. Então, a partir deste ano, a gente começou a desenvolver algumas coisas. Eu comecei trabalhando dentro de um escritório de arquitetura e urbanismo, né, desenvolvendo comercial, depois me desenvolvi um pouco mais e criei meu primeiro CNPJ como comercial, né. Aí comecei a ter algumas pessoas trabalhando comigo ali. Depois disso, a minha empresa ela ficou um pouquinho maior, a gente assumiu mais algumas atribuições além do comercial, como cobranças, como cadastro social, né. Até que a gente foi, dando a volta no setor e hoje, né, tendo a possibilidade de termos todo o nosso time dentro da própria Eagle, né. Legal. Então a gente começou de funcionário, fui dando a volta, né, abri um negócio e hoje, a mesma empresa que me abriu a porta lá atrás é nossa parceira, continuamos como parceiros, né. Então, basicamente, dando um breve resumo, né, eu vim, né, das vendas, né, e enxerguei uma oportunidade de vender algo onde nós poderíamos ser autênticos, né, e trazendo uma solução, que muda a vida das pessoas, traz um propósito pra gente, Uhum. né. Com certeza. E isso foi em 2019, né, Isso. Gabriel? E aí tu me falou antes que a lei ela foi em 2017. Exato. Então era bem recente ainda também essas oportunidades, dá para dizer assim, que estavam surgindo de negócio. Isso foi uma das coisas que pesou na tua avaliação ou não? Porque tu falou de ver um oceano azul, né? O oceano azul tem várias coisas que podem estar ali inseridas nessa avaliação. Essa foi uma delas ou teve outras que acabou te fazendo? Não sei, né? Tu falou que trabalhou com comércio de peças, né? Vendedor e tudo mais. Aí, pelo que eu entendi, também você saiu de vender produto para vender serviço. Acho que essa também é uma mudança considerável, né? Quando a gente está falando de negócio, tem particularidades aí bem interessantes. Mas o que foi que te fez, assim, eu te pergunto isso porque quem acompanha nós e assiste aqui, né, os programas e tudo mais, a gente sempre tenta trazer isso porque ou são pessoas que estão empreendendo e aí estão justamente no meio daquele desafio todo que quem está empreendendo sabe como é que é, né, montanha-russa, um dia lá em cima, outro dia lá embaixo, ou também são pessoas que querem começar a empreender. E aí, às vezes, fica naquela dúvida, tá, o que eu preciso para começar a empreender? O que está me faltando para eu começar a empreender? Onde é que eu vou empreender? Será que eu sigo por esse caminho ou não? Como é que cada um fez aí para começar seu próprio negócio? Então, quando a gente consegue trazer um pouquinho desses detalhes, que às vezes não é nada também de outro mundo, mas é aquele detalhe que fez toda a diferença, né? Serve também de inspiração para quem está nos acompanhando. Sim. O que me faz até hoje, né, ter o brilho no olho, né,
sempre é o desafio, né? O desafio, o ser autêntico, ter a oportunidade de ser autêntico, né? E eu também enxerguei uma oportunidade, porque assim, é muito complexo o nosso negócio. A gente está conversando aqui, a gente teve um bastidor antes, né? Sim. Conversamos muito e nós conversamos, creio que talvez próximo de 1 hora, e ainda o assunto não está bem claro, né? Pela profundidade dele, complexidade desse assunto. E isso me atrai, porque o aventureiro não consegue entrar no meu negócio, Interessante. tá? Porque o aventureiro é aquele cara que ele tenta surfar uma onda que tá dando certo, né? E são os caras, às vezes, que estragam o negócio, né? No Estragam o mercado, mercado. né? Prostituem, às vezes, né, o mercado. Exatamente. No nosso ramo, ou tu entende do negócio, ou não dura. A barreira de entrada, ela é grande, então ela é Exatamente. alta. Exatamente. A barreira de entrada ela é muito alta. Você precisa ter conhecimento, né? É muito fácil de perceber que a pessoa não sabe do assunto, né? Diferentemente quando você vai vender um produto, vai fazer um outro tipo de situação, né? Onde você já sai trabalhando ali, desenvolvendo. Hoje, quando um colaborador ele entra para trabalhar conosco, né? Ele passa pelo menos uns 30 a 45 dias, né? Para começar a ter um entendimento sobre o nosso negócio. Seria praticamente um período ali só de treinamento, então, e de estudo. Ele passa em um período grande, né? Para ter a visão do todo, né? É capaz de levar aí uns 6 meses para ele ter compreensão do todo. Então não é nós que não entendemos em 1 hora, Matheus. Então, assim, 1 hora... não entendeu muito ainda, a gente tá tranquilo, não é nós o problema. Mas isso é o que me atrai. Legal. Esse negócio. Isso é o que me atrai. O fato de a gente conseguir ir se tornando especialista no assunto, óbvio, existem muitos especialistas nesse assunto, né, também no mercado, né, porém poucos, né, poucos que vão tendo conhecimento, vão tendo entendimento sobre esse tipo de negócio, né. Então isso para mim é um grande atrativo, né, e dentro do meu negócio, né, nós precisamos inovar todos os dias. Não existe um modelo. Não existe um copia e cola. A gente está abrindo um caminho, como outras empresas no mercado também estão abrindo caminho dentro de Reurb, mas não existe um modelo para a gente copiar de empresas que estão há 30 anos no mercado, há 50 anos no mercado, vanguarda daí. Fazendo o que a gente faz hoje. Então, isso também é um motivador muito grande, né? Claro. A gente está descobrindo, óbvio que existem técnicas que a gente utiliza que o mercado já fornece, né, modelos de negócios que o mercado já vem fornecendo, mas especificamente de como fazer Reurb, né, todos os dias. Muito novo ainda e tem novidades muito que vocês recente, precisam né? fazer. Poucas referências da presença. Sim. E Gabriel, pensando assim, mudando um pouco de contexto, nós ali na Rossetti Lorenzi, a gente trabalha com estratégia e gestão de negócio, então a gente tem essa visão holística, né? A gente entra, é uma boutique, a gente entra muito próximo do dono do negócio para tentar olhar o negócio como um todo, fazer o negócio crescer mais rápido, né? Mas também trabalhar a gestão, trabalhar ali como ser mais eficiente, como melhorar os processos, o dia a dia em si para o negócio transformar. Dentro dessa tua vivência de empreendedor, principalmente agora, nos últimos anos de Eagle Talk, quais foram os desafios? Como é que tu entendeu, assim, a parte de estratégia, a parte de tocar um negócio? Porque é muito comum, né? Tu começa pequenininho, empreendedor, fazendo tudo, e aos poucos tu vai tendo funcionário, vai tendo processos, vai tendo desafios que tu tem que expandir e delegar de alguma forma, né? O que tu viu, como é que tu encontrou isso, como é que tu vivenciou e tem lidado com isso, né? Esse é um desafio diário, né? Eu tenho me apoiado muito em leituras para conseguir expandir o conhecimento, porque a sensação de chegar no teto do conhecimento
ela é sempre muito constante, né? Cheguei no teto de tudo que eu sabia até aqui. Eu vou ter que buscar mais conhecimento externo, vou ter que buscar mais entendimento para poder superar esse teto, né? Porque realmente a gente vem de lá para cá tendo crescimento, né? Em todos os anos nós apresentamos crescimento, né? Ano após ano, né? E esses crescimentos automaticamente trazem novos desafios, né? Eu me lembro quando, nos primeiros anos, nosso DRE tinha poucas linhas de Contas contábeis, vamos dizer assim. poucas coisas que a gente categorizava ali, né? E aí, à medida que os anos foram passando, eu estava comparando um atual de um dos primeiros, caramba, quantos itens novos entraram aqui, quantos itens que a gente vai acrescentando, né? Porque a operação, conforme ela vai crescendo, a gente vai tendo mais variáveis dentro dela, né? Então, eu digo que é um aprendizado diário, né? E eu sou insaciável no estudo, né? Isso é uma das coisas também que me gera essa motivação, né? Eu até ia questionar isso antes, porque o Gabriel falou que uma pessoa que entra, ela precisa 30, 45 dias, talvez 6 meses para se inserir. Poxa, como é que foi quando tu foi entrar nesse negócio? Eu imagino que também teve um período de estudo ali muito grande, né, Gabriel? É um próximo assunto, já que o Gabriel falou, eu já emendei aqui. Mas está conectado, né? O Matheus falou especificamente das questões financeiras, né? Que também são desafiadoras todos os dias. Antes de entrar na sua pergunta, só o gancho. Um grande desafio, né? Que a gente enxerga dentro do mercado de REURB, né, é o plano de longo prazo, tá? Muitas empresas começam muito bem e depois começam a ter seríssimos problemas de fluxo de caixa por conta da falta de um bom planejamento, né? A falta de um bom planejamento. O ciclo é muito longo, né? É um ciclo longo, né? É um ciclo longo e as pessoas têm dificuldade, né, de montar esse planejamento e calcular esse custo ao longo do tempo. Então, o dinheiro que você está recebendo hoje, dali 2 anos, já é outro valor. Mas você está cobrando hoje o valor de um custo de 2 anos. Mas as pessoas não fazem essas contas. Isso é um dos índices, né? Sim. Depois o índice de inadimplência, depois a gente vai falar de inflação, a gente vai falar, enfim, né, são vários índices que a gente precisa fazer essa análise para chegar dali 2 anos com o dinheiro que de fato precisa para concluir aquilo que se iniciou, né? Esse é um grande desafio, né? Um grande desafio desse negócio, né? Por conta do período que a gente passa para poder então chegar ao fim, né? Desse projeto, né? Mas indo para a sua pergunta, quando eu iniciei no negócio, eu imprimi a lei, deu um livro dessa grossura assim, né? E eu li com marca-texto, anotei, eu estudei muito a lei e na verdade assim, durante esses 6 anos que eu estou dentro do ramo de REURB, né, eu ainda releio. Sim. E a gente descobre coisas ainda que a gente não tinha compreendido na totalidade lá no início, né? Então, ele realmente é um estudo constante, né? E existem também as particularidades municipais, né? Porque muitos municípios criam leis complementares de REURB. Sim. Então, você vai entrar numa cidade para trabalhar, precisa entender também qual é a lei municipal a respeito daquilo, né? E aí existem alguns pormenores ali, né? Existem os decretos também que foram criados depois disso, né? Então a gente precisa se inteirar, tá entrando numa cidade, tem que fazer a leitura dessas leis, tem que se inteirar, entender qual é a regra, né? Qual é o rito ali dentro daquele município. Então,
a gente acaba tendo que ler bastante. Sim, sim. É o estudo constante. E vai se atualizando, até linkando, queria linkar esse conteúdo da questão das mudanças e da educação constante, até para chamar a palavra para o Thiago. Como é que é para vocês lá, Thiago, na Plano B, esses desafios de crescer, de fazer gestão, mas ao mesmo tempo tecnologia é algo que muda demais, né? Eu até, ouvindo aqui o Gabriel, por mais que sejam áreas bem distintas, dá para dizer assim, né? Mas o desafio ele é constante. Eu não vejo que na tecnologia a barreira de entrada hoje ela é alta, né? Diferente do negócio ali do Gabriel, mas a gente tem um desafio muito grande que é de se manter atualizado. Tu sempre parece que tu tá sendo atropelado pela novidade, pelo conhecimento, pela inovação, e a gente, pelo nosso DNA, dá para dizer assim, desde o início a gente teve muito a questão também de estudar, e quando eu digo estudar, desde o caso de ler política mesmo, de site, de algoritmo, do que for, por mais que nem sempre todas as informações estão ali, no caso da tecnologia, né? Muita coisa tu descobre testando, tu descobre na prática, tu só vai descobrir na hora que tu for fazer, tu pode ter lido todo o manual, chega lá na hora, tu vai descobrir na prática. Mas a gente sempre teve essa cultura, esse DNA de estudar muito também, se manter atualizado. E isso fez a gente também fazer um movimento, como o Gabriel falou ali, né? A gente começou numa área, que foi a área do marketing, na verdade, né? Quando a gente iniciou há 10 anos atrás, começamos na área do marketing e fomos pegando outras áreas, né? E fazendo meio que essa volta também, como o Gabriel falou. Legal. No nosso caso, essa volta também teve algumas coisas que a gente foi soltando, digamos assim, né? A gente foi largando devido à mudança de mercado, devido à mudança de posicionamento nosso. E aí hoje sim, a gente deu essa volta e dá para dizer que a gente está mais até, né, vinculado à tecnologia para marketing do que propriamente marketing só, né? Mas por que isso? Estudo, não só das ferramentas, mas estudo de mercado. E aí eu acho que eu passo a bola de volta para ti, né, Matheus? Porque esse estudo de mercado é o que nos fez, né, esse estudo constante, perceber os movimentos um pouco antes, talvez, ou no momento que eles estavam acontecendo, ainda mais agora com a inteligência artificial e tudo mais, né? Para a gente poder aproveitar essas ondas que a gente fala, né? Então, aproveitar a onda, saber surfar, o que é que está em alta no momento, o que o pessoal está buscando, qual que é a próxima onda, o que a gente tem que estar preparado para atender de demanda que vai surgir, né? Então, esse estudo de mercado, essa análise, ela sempre foi algo que a gente teve e que fez a gente mudar 3, 4 vezes, já falei aqui, né? A gente mudou de posicionamento umas 4 vezes já em 10 anos de história, o que eu considero até bastante, né? Eu visto o ritmo que as coisas às vezes demoram para acontecer, para implantar, para fazer. Mas por quê? Porque a gente está sempre o tempo inteiro consumindo conteúdo, estudando, entendendo e tentando estar um pouco à frente, né? Eu acho que uma vantagem do estudo é isso. Tu estudar te dá às vezes um passo ou dois de vantagem em relação à concorrência, aos outros negócios. Então isso é um ponto-chave. Aí por isso que eu até enganchei ali, peguei a carona, porque eu não queria esquecer de questionar isso do Gabriel. E aí também queria trazer, eu acho, né, Matheus, essa questão, né, de analisar mercado, de entender mercado, que às vezes como empresário também é um desafio para nós, né? A gente fica tão mergulhado ali no nosso negócio, acaba não conseguindo olhar para o redor. E acho que daí isso é muito também o que vocês fazem ali na Rossetti Lorenzi, né? Tirar um pouco o empreendedor daquele buraco, às vezes, que ele se enfiou ali da operação, do negócio e tudo mais, e fazer ele ter uma visão um pouco mais ampla também, né? Não, com certeza, é primordial, é essencial tu ter momentos, né, que tu saia do teu negócio um pouco e olhe de cima, que é muito comum a gente estar no dia a dia, né, as coisas vão nos atropelando, então boa parte do que a gente faz também é isso, é chegar, claro que a gente vai ajudar a resolver os problemas mais latentes que estão começando ali, né, mas também é tipo, pensar e olhar para o negócio. Cara, o que mais eu posso fazer aqui? O que o mercado está me apontando? Essa coisa hoje de fazer um planejamento de 5 anos, de 1 ano que seja, ele já não é mais tão usual. Porque o mercado está muito volátil, as coisas vão mudando e a empresa tem que se adaptando. Então sobrevive quem se adapta, não é o mais rápido, não é o mais inteligente, é o cara que está mais atento e vai se adaptando às situações. Então a gente busca muito nas nossas conversas trabalhar isso também, né? Então vamos olhar o teu mercado, para onde que ele está indo, se acontecer isso, né, quais são os cenários? Se acontecer isso, o que a gente vai fazer? Se for para o outro lado, o que vai acontecer? O que tu precisaria para ter
né, para atingir um cenário intermediário, né? E se acontecer tal coisa, de repente a gente vai abrir uma outra unidade, o que teria que ser feito? E aí tu começa a estudar cenários e trazer provocações das mais distintas, que mesmo fora da casinha, às vezes tem coisas na tua mão que tu nem lembra e pensa, assim, né? Então, a gente busca muito esse olhar de estratégia também, de pensar no negócio como um todo, outras frentes de trabalho. Então, isso é fundamental para te antecipar os problemas e estar preparado para isso. Que hoje a grande maioria dos empresários, empreendedores, eles buscam ajuda quando eles já estão com um problema estourando, né? Então, isso é bem importante, cara. E aí, voltando para ti, Gabriel, tu pensando hoje na Eagle, né? Na Eagle Talk, o que vocês têm pensado de estratégia, de novos momentos, de tecnologia? Tu já comentou que aumentou o time, né, que fez movimentos muito interessantes para te aumentar a tua eficiência e operacional e custos, né? Quais que são os objetivos aí de vocês? Eu quero fazer um comentário antes aqui. Estava ouvindo vocês dois falarem aqui e me vem tem uma frase de um autor, que eu não lembro o nome do autor agora, mas que ele fala que para que você seja bom em alguma coisa, você precisa aplicar 10.000 horas, né? Sim, a teoria das 10.000 horas. Exatamente, em cima daquele tema, né? Para que você possa ser bom. E a gente está vivendo uma época, um tempo, né? Onde não dá para ser bom em tudo, não é? Não dá para ser bom em tudo. A gente precisa escolher aquilo que a gente vai querer ser bom, não é? Então, um movimento, pelo menos nós estamos fazendo, eu já respondo ao mesmo tempo a sua pergunta, é um movimento de ter especialistas, né, nos ajudando, né? De ter especialistas nos ajudando, porque não há como eu estar, por exemplo, com foco na REURB, né, buscando as melhores estratégias dentro da REURB para que eu possa entregar um melhor serviço, entregar um serviço mais rápido, de qualidade, ter o melhor atendimento, né? Que, abrindo um parêntese aqui, nosso propósito como empresa hoje, a Eagle, ela nasceu, né, com o objetivo de prestar a melhor experiência ao cliente, o melhor atendimento ao cliente, né? Que é hoje uma das maiores dificuldades do mercado, né? E dentro disso, nós entramos na REURB. A gente vê o mercado com muitas reclamações, inclusive no ramo da REURB, tá? Principalmente. Das pessoas reclamando que não conseguem ser atendidas, que não conseguem falar com as pessoas, que não têm um retorno, né? Falando às vezes até mesmo de coisas básicas, né? Como a educação e tudo mais, né? Então, nós entendemos essa necessidade do mercado e isso tem sido hoje o nosso carro-chefe, né? Então, nós temos um foco em dar para o nosso cliente a melhor experiência dele na regularização fundiária. Esse é o nosso foco, porque REURB tem já muitas pessoas fazendo, né? Então, nós temos esse foco. E voltando ao ponto de estratégias, né, e tudo mais, que você mencionou, nós temos hoje, acho que eu perdi um pouco A gente está falando de estratégias do futuro, né? O que vocês estão fazendo de ideias, de estratégias, de tecnologia, de processos, coisas que vocês têm pensado, né? Vivendo o momento que a gente está passando e pensando no teu crescimento, que tu falou que vem crescendo exponencialmente, né? Sim. A nossa estratégia de trabalho, né, é procurar construir de forma sólida, né? Essa tem sido a minha caminhada até aqui, né? Nós não gostamos de ostentação, né? Porque quem ostenta tem prazo de validade, né? A gente gosta de consolidação, né? Isso tem sido a nossa marca como empresa, né? Consolidar. As pessoas que trabalham conosco sabem que a empresa é sólida, que ela está sólida e que ela tem um futuro, né? Ela tem um futuro. Então, esse tem sido um dos pilares hoje da nossa gestão, né? É garantir
que a empresa tem um futuro, né? Esse tem sido um dos pilares. A gente trabalha sempre pensando em solidez, né? Em ter condições de sobreviver às ondas, às tribulações da vida, às batalhas da vida. A gente passou por uma enchente, por exemplo, né? Foram 32 dias sem conseguir acessar o escritório, Sim. né? 32 dias, né? Conseguimos superar, né? Então, foi um período que muitas empresas não conseguiram resistir, né? E, enfim, e assim outros desafios, né, que nós passamos, a gente tem que estar preparado, entendendo que o mercado, ele, como tu disseste, ele é muito dinâmico, né? Uhum. E a gente precisa ter uma gestão sólida, né, para conseguir perpetuar o negócio, né? Sim. Hoje, Passar pelos desafios, né? Uma forma antecipada, conseguir se preparar para isso e ter a resiliência, né? Porque empreender não é fácil. Né? exatamente. E uma das coisas assim que nós temos como mentalidade empreendedora, né, é que nós precisamos fazer bons investimentos, né? Todos os dias. Todos os dias nós precisamos fazer bons investimentos, fazer boas semeaduras, né? O que a gente muitas vezes vê é pessoas fazendo bons endividamentos, né? Sim. E não bons investimentos, né? Então essa é a diferença, né, daquele empresário que a gente vai ver passar décadas, né? E aquele empresário que a gente viu dar um rasante só, né? Ele foi, voou, nossa, como ele foi alto, mas caiu também rápido, né? Então nós temos essa visão de solidez, né? Solidez, de perpetuar, solidez, e não de dar apenas um rasante, Sim. né? Crescer muito rápido e tropeçar pelo caminho e aí perder toda aquela jornada, né? Pô, muito bacana, muito bacana. A gente já tá nos... Eu sou o cara chato que eu sempre falo que passa muito rápido, que a gente já tá nos finalmente, que normalmente a gente poderia ficar mais umas 2, 3 horas conversando, né? Mas a gente já tá se encaminhando pro final. E aí eu queria ver do Thiago, falar um pouco da Plano B também, Thiago. O que vocês têm feito, assim, o que vocês têm visto do mercado, o que vocês têm levado de soluções para os clientes superar esses desafios, né? Sabe que a tecnologia, ela tá muito em alta e cada vez mais, né? Então a gente precisa ter essa ciência e separar verba para isso nos nossos negócios. Até eu vou pegar um gancho que o Gabriel me lembrou, dessa teoria das 10.000 horas aí. É uma coisa que eu conheço já faz um tempo e eu achei muito interessante. Na verdade, é um estudo, né? Essa teoria ela faz parte de um estudo e tem um livro que se chama Outliers, onde conta sobre esse estudo. Mas se procurar na internet também vai encontrar. E eles utilizam aí alguns exemplos, né, de que tiveram isso. Um deles é o do próprios Beatles, né? Como eles tiveram essas 10.000 horas no início da carreira deles e o que fez. Contar brevemente aqui, né? Eles tiveram lá no início em Liverpool, logo no início da carreira, antes de explodirem como os Beatles, eles tocaram todas as noites, tocaram por uns 5 anos, todas as noites em bares, num bar lá em específico, agora não vou lembrar o nome, em Liverpool, aonde eles tocavam por várias horas seguidas. E isso fez eles se obrigarem a ter um repertório grande, saber improvisar, saber, né, tocar, agradar o público, identificar, todo um desafio ali. Mas como eles, né, estavam no início, ainda ninguém conhecia eles, era a oportunidade da vida deles de praticar, digamos assim, né, de expor aquilo que eles gostavam de fazer, eles se propuseram a fazer isso, ficaram um bom tempo fazendo isso, e aí depois aquela velha máxima, né, daí depois demorou muito tempo para de uma hora para outra eles explodirem, né? E por que eu trago isso? Porque para nós, a gente vê que, aquilo que o Gabriel falou também, o desafio ele é cada vez maior de ser especialista. Né? E aí quando o Gabriel trouxe essa questão ali das 10.000 horas, eu fiquei pensando o quanto a gente já dedicou de tempo para entender de tecnologia, para entender de ferramenta, e às vezes aparecem os aventureiros, às vezes aparece, né, a pessoa que vai lá, vê um videozinho no YouTube, ela acha que ela vai fazer a coisa acontecer de uma hora para outra. Então a nossa visão e como nós estamos trabalhando é ser especialistas.
ser especialista na área onde que a gente atua, ser especialista nas ferramentas que a gente utiliza, a gente não tem uma só ferramenta que a gente utiliza algumas, né? E ter pessoas na equipe que são especialistas também, que têm esse perfil de estudar, de serem focadas, né, em uma determinada área, ter uma certa experiência. Então, acho que essa foi a maior mudança que a gente teve, assim, principalmente do ano passado para cá, a questão de quem faz parte da equipe, cada um ter realmente uma especialidade, e é isso que a gente está buscando para o futuro. A gente ser especialista na nossa área, não que a gente antes não fosse, mas a gente pivotou, como eu comentei, né? Foi navegando ali, foi acrescentando alguns serviços, abrindo mão de outros serviços, e hoje a área onde que a gente atua, que é a área, né? Acho que ainda não comentei, mas que é a área ali de automação, de ferramentas de softwares, né? De automação, inteligência artificial, integrações, a gente cada vez mais especialista nessa área. Mas isso vem de uma história aí que passa das 10.000 horas de arquitetura, né? De pensar em integrações, em conexões, em como tirar o processo manual, às vezes, da equipe de marketing, da equipe do comercial, fazer a empresa performar utilizando a tecnologia. Então, isso a gente viu que é a nossa especialidade, isso a gente viu que é hoje o nosso grande diferencial para poder unir, né? Ter o conhecimento da área comercial, ter o conhecimento da área de marketing, ter todo um background de agência, mas unindo isso na área de tecnologia, ou seja, pegando a ferramenta, a inovação, a inteligência artificial e unindo as duas coisas para fazer a empresa performar. Então, para nós, em questão de visão, é sermos cada vez mais especialistas nessa área. A gente sendo especialista nessa área, aí a barreira de entrada ela é diferente, ela aumenta, porque pessoas até, outras empresas, né, quem for pode entrar, mas vai ficar numa forma muito mais rasa, não vai chegar no mesmo nível de profundidade sem ter que investir, né, o mesmo tempo que a gente investiu essas 10.000 horas aí, que é da teoria, ela faz muito sentido para nós hoje, olhando para a história e também olhando daqui para frente, né. Bacana, bacana. Que eu acho que pego muito também da experiência que vocês têm ali na Rosseto e Lorenzi, né, Matheus? Não sei para vocês como é que é essa visão de futuro, até talvez utilizando a questão de tecnologia ou não, porque querendo ou não, ainda tem muitas empresas, eu acredito que vocês acabam entrando, que tem essa defasagem, né? Tem. Não, hoje é muito comum, o pessoal ainda tá... Hoje o mercado como um todo, o pessoal ainda está muito lutando pela sobrevivência, né? Então tem essa dificuldade da parte de gestão, da parte de entender um pouco melhor o negócio, e muitas vezes é aquilo que nem tu falou, tu acaba começando, fica com receio de gastar, a pessoa pensa que é um gasto, mas em vez de investir em pessoas, em parceiros estratégicos, vão te levar para um outro nível, a pessoa tenta fazer tudo sozinha e ninguém vai fazer tudo sozinho. A gente tem a nossa experiência, cada um tem a sua, né? E muito comum que a maioria dos empresários, empreendedores, eles começam de uma área técnica, ou eles são bons comerciais, ou eles são muito bons no negócio, que ele teve uma ideia, mas vai chegar um momento que ele precisa ter outros apoios de marketing, de comercial, parte financeira, de estratégia, de tributário, outras coisas que às vezes o investimento se paga muito rápido, né? Então a gente acredita muito nisso, que essa trazer conhecimento de especialistas de várias frentes acabam te trazendo uma alavancagem pro teu crescimento e para tua perpetuidade e consolidação, né? E indo para os finalmente, então, Gabriel, queria te agradecer pelo convite. Tem sido muito bacana te conhecer mais teu negócio. O Gabriel, junto com a Eutalk, é um dos nossos clientes lá na Rosseto e Lorenzi, então tem sido muito legal. Obrigado por ter vindo aqui. E como é que o pessoal te encontra? Onde é que o pessoal pode falar contigo? Quem está aí quer tirar mais dúvidas, quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês? Faz teu merchan aí pra gente. É bem simples. Se você digitar no Google Eagle Talk, vai nos encontrar. Tanto no nosso site, nosso Instagram, Facebook, Google Meu Negócio, né? YouTube, tá? Digitando Eagle Talk, tá? Você vai encontrar a gente via Google, já encontra a gente rapidamente. Bacana. Não, aí embaixo vai aparecer pro pessoal o link ali do Instagram, escrito certinho, vai ser fácil de encontrar. Exatamente. Uma frase que eu gostaria de deixar, muito importante, que eu acho que conecta com o que vocês estão terminando falando, é de que nós precisamos encontrar o nosso propósito, porque sem propósito a gente fica pipocando em várias áreas e não faz nenhuma direito. Aí fica semelhante ao pato, que não nada direito
não sabe voar direito, nem corre direito. Tudo pela metade. É verdade. É né? verdade. Né? É verdade. Que legal. Bom complemento aí. Bom, pessoal, vou deixar o Matheus para finalizar por último. Então, eu sou o Thiago Balbinotti, faço parte aí, né? Sou o CEO da Plano B. Somos uma Martech, então, trabalhamos aí com a parte de marketing e tecnologia. Quem estiver precisando, né, automatizar processos, melhorar a eficiência, seja do time comercial, seja das campanhas de marketing, seja também na área de gestão, né, a parte de sistemas de gestão, RP, CRM, pode nos encontrar pelo agenciaplanob.com, é o nosso site, ou também lá no Instagram, né, @plano_agência, e também me encontra lá no Instagram, @tbalbinotti, e fiquem à vontade aí para fazer contato, quiserem conversar mais, tirar dúvidas, vai ser um prazer aí conversar com vocês. Matheus, obrigado pela parceria de sempre, tá? E agora eu vou deixar tu finalizar aí também com o pitch final. Não, legal. Então, de novo, obrigado. Obrigado, Gabriel, por ter vindo aqui participar com a gente. Valeu, Thiagão. Obrigado aí pela companhia de toda semana. Agradecer a Fórmula Digital e todo o time da Fórmula Digital, junto com o Maurício, aqui pela essa bela estrutura, um ambiente extremamente confortável aí, com um atendimento de primeira linha. Então, muito obrigado, pessoal. E, então, falando um pouquinho da Rosseto e Lorenzi, então, se quiser encontrar a gente, pode encontrar aí o Instagram do meu sócio Fábio, então é Fábio.Rosseto, com 2 S e 2 T's, Instagram. Pode entrar lá no nosso Instagram também, que é Rosseto e Lorenzi, com Z no final e de igreja. Pode encontrar também o meu LinkedIn, que é Mateus com th.lorenzi, então lá eu também compartilho bastante conhecimento, informação sobre finanças e negócios, e o nosso site, rossetolorenzi.com.br/LP, lá a gente tem também algumas informações, a gente ajuda você, empresário, a sair do nível empreendedor e chegar num próximo nível, então com crescimento, com estratégia, com gestão de negócios, para te ajudar a crescer e se solidificar aí de uma forma agradável, porque a gente sabe que empreender não é fácil, então a gente precisa ter também um pouco de estrutura aí para conseguir sair da operação e chegar lá no nível de estratégia, que é o sonho de todo mundo. Agradeço a audiência de vocês e até semana que vem. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado, pessoal. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades.